A intrigante história do juiz bíblico que você ainda não conhece, Eude. Já se perguntou sobre os segredos mais bem guardados da Bíblia? Sobre aqueles heróis que, por algum motivo, permanecem escondidos nas sombras da história? Bem, prepare-se. Porque hoje, vou te apresentar um deles, Eude. Agora, pode até ser que esse nome não faça muito sentido para você, mas te prometo, depois de hoje, você nunca mais esquecerá essa história. E não é qualquer história, viu? É uma daquelas que tem tudo: suspense, intriga, coragem e uma missão quase impossível. E adivinha só? Tudo aconteceu bem debaixo do nariz de um rei poderoso, Eglon, cercado por sua elite de guarda-costas. Mas, por que Eude faria algo tão arriscado? O que ele tinha de tão especial? E o mais importante, o que isso pode ensinar a você, hoje? Fique comigo e eu te contarei tudo. E só para deixar um gostinho no ar, Eude não era um juiz comum. Sua missão era muito mais profunda do que você pode imaginar. E quando digo que ele tinha algo especial, não é força de expressão. Acredite, você vai querer conhecer cada detalhe dessa aventura histórica. Porque uma coisa é certa, depois de hoje, sua visão sobre os heróis da Bíblia nunca mais será a mesma. Obrigado por assistir a este vídeo e se inscreva para acompanhar todo o nosso conteúdo. Vou deixar na descrição o link para o livro Mestre dos Mestres, de Augusto Cury, que você pode adquirir pela Amazon e assim se aprofundar ainda mais no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos voltar ao conteúdo. Capítulo 1. O contexto histórico e o surgimento dos juízes. A Bíblia, em seu rico tapeçário de histórias, tem um registro fascinante dos chamados juízes. Estes não eram meramente árbitros de disputas, mas lideranças levantadas por Deus para libertar os israelitas de opressões externas e guiar o povo de volta à sua vontade. Israel e os povos pagãos. Depois de sua saída miraculosa do Egito, os israelitas estabeleceram-se na terra de Canaã. Contudo, ao invés de estabelecerem sua singularidade como povo escolhido por Deus, os israelitas misturaram-se com as nações ao seu redor, incluindo os cananeus, hititas, amoritas, perizeus, heveus e jebuseus. Em Juízes, capítulo 3, versículos 6 e 7, está registrado que os filhos de Israel tomaram as filhas dessas nações como esposas e serviram a seus deuses. Essa integração com nações pagãs foi mais do que uma mera convivência, foi uma infusão de idolatria na vida e cultura israelita. Consequências da desobediência. A prática de casar-se com pessoas de nações pagãs era contra a vontade de Deus. Essas uniões desencadearam uma série de eventos que afastaram os israelitas de Deus. Um exemplo dessa infusão foi a adoração a Astarte, uma deusa da fertilidade geralmente representada por um tronco de árvore plantado no chão. Os locais de adoração a Astarte eram conhecidos como postes, e o termo hebraico Ashera podia referir-se tanto à deusa quanto ao poste sagrado. Após a morte de Josué, a adoração a Astarte proliferou entre os descendentes de Israel. Em vez de seguir o padrão de Deus de serem distintos das nações ao redor, os israelitas não conseguiram resistir à cultura pagã dos cananeus. Primeiro, eles lutaram contra ela, depois passaram a temê-la, e finalmente, coabitaram pacificamente com ela. O levantar dos juízes. Em meio a essa apostasia, Deus levantou os juízes. A palavra hebraica traduzida como juízes pode ser melhor entendida como conciliador ou solucionador de problemas. Eles surgiram em tempos de grande necessidade, servindo como libertadores militares, bem como líderes espirituais, guiando os israelitas de volta ao Deus verdadeiro. O ciclo era claro: desobediência, opressão por nações estrangeiras, clamor ao Senhor, e o surgimento de um juiz para libertar o povo. O papel de um juiz era determinado não apenas por sua autoridade, mas também por suas ações. Por exemplo, Otiniel, o juiz anterior a Eude, foi levantado por Deus para libertar os israelitas do rei de Mesopotâmia, Cushan-Rishathaim, após 8 anos de servidão. No entanto, após 40 anos de paz sob Otiniel,
os israelitas voltaram aos seus maus caminhos, o que resultou em outra opressão, desta vez pelo rei moabita, Eglon, por 18 anos. Este cenário mostra a recorrência do ciclo de pecado e redenção na história de Israel e destaca a importância dos juízes em direcionar o povo de volta à retidão. O ciclo de pecado e redenção. Este ciclo, recorrente no livro dos Juízes, é um reflexo da natureza humana, oscilando entre a obediência e a desobediência, e ressoa profundamente na experiência humana. O povo de Israel, embora favorecido por Deus, cai repetidamente em pecado, seguindo outros deuses e abandonando a aliança com o Senhor. O papel dos juízes. Os juízes surgem como figuras enviadas por Deus para libertar o povo de Israel da opressão e levá-lo ao arrependimento e à renovação. Eles são escolhidos por suas habilidades, fé e, às vezes, características únicas, como a canhotice de Eude, para cumprir uma missão divina. Seu papel vai além da governança e do combate, eles são também líderes espirituais e morais que inspiram o povo a seguir a vontade de Deus. A importância do arrependimento. A história dos juízes destaca a importância do arrependimento genuíno e da redenção. Não é suficiente apenas ser libertado fisicamente, é preciso também uma transformação espiritual e um retorno à aliança com Deus. Os juízes, como Eude, agem como catalisadores dessa transformação, guiando o povo através de exemplos e liderança. O legado dos juízes. O legado dos juízes continua a ressoar na tradição judaico-cristã como exemplos de fé, coragem e comprometimento com Deus. Eles mostram como Deus pode usar pessoas comuns, com todas as suas falhas e peculiaridades, para cumprir seus propósitos divinos. A história de Eude e outros juízes é uma lembrança constante da misericórdia e da fidelidade de Deus, mesmo quando o povo falha. Capítulo 2. A significância de Eude e sua diferença. Eude, o segundo juiz de Israel. Depois da liderança de Otniel, o primeiro juiz, Israel cai novamente na desobediência, servindo aos deuses cananeus. Como resultado, Deus permite que sejam oprimidos pelos moabitas, sob a liderança do rei Eglon. Eude, da tribo de Benjamim, surge neste contexto como o segundo juiz de Israel, destacando-se não só pela sua liderança e coragem, mas também por uma característica física particular: ele era canhoto. A peculiaridade da canhotice em um contexto histórico e cultural. Na antiguidade, ser canhoto era visto, muitas vezes, como uma anomalia ou até mesmo um sinal de desfavor. Em várias culturas, a mão direita estava associada a gestos de bênção, poder e honra. Em contraste, a mão esquerda era frequentemente associada a coisas negativas. No entanto, é precisamente essa anomalia que torna Eude uma ferramenta eficaz nas mãos de Deus. A sua canhotice, longe de ser uma desvantagem, acaba sendo uma vantagem estratégica. A peculiaridade de Eude ser canhoto é destacada no livro dos Juízes e é fundamental para entender a estratégia que ele empregou ao aproximar-se do rei Eglon. No contexto bíblico e cultural da época, os guardas e oficiais estariam mais familiarizados com revistas onde havia potencial de se esconder uma arma. No livro dos Juízes, é dito sobre Eude: Eude fez para si uma espada de 2 gumes, com um côvado de comprimento, e a cingiu por baixo de suas vestes, a sua coxa direita. Juízes 3, versículo 16. Eude, sendo canhoto, prendeu a espada à sua coxa direita, que é o oposto do que seria típico. Assim, quando ele foi revistado pelos guardas de Eglon, é provável que eles tenham verificado apenas o lado esquerdo, o local comum para carregar uma arma se fosse destro. Isso permitiu que Eude entrasse na presença do rei com sua espada escondida. Quando Eude solicitou uma audiência privada com Eglon sob o pretexto de ter uma mensagem secreta para ele, a surpresa de sua abordagem, juntamente com a localização inesperada de sua espada, garantiu que ele pudesse pegar Eglon desprevenido e executar sua missão com sucesso. Portanto, o fato de Eude ser canhoto não foi apenas uma característica peculiar, mas sim uma ferramenta estratégica que Deus usou de maneira soberana para libertar os israelitas da opressão moabita. Esta história destaca o modo criativo e inesperado como Deus opera, utilizando até mesmo as particularidades individuais para realizar seus propósitos divinos.
A astúcia de Eude e o assassinato de Eglon. Eude cria uma espada de 2 gumes, com cerca de 1 côvado de comprimento, e a prende na sua coxa direita, sob suas vestes. Dado que a maioria das pessoas era destra, qualquer guarda que fizesse uma busca em Eude provavelmente verificará sua coxa esquerda, onde uma espada normalmente seria escondida. Portanto, a canhotice de Eude lhe permite passar despercebido com a arma. Quando Eude se apresenta diante de Eglon, ele usa sua habilidade e astúcia para assassinar o rei moabita. A narrativa descreve com detalhe como Eude aproveitou a oportunidade, usando sua mão esquerda para rapidamente puxar a espada de sua coxa direita e matar Eglon. A libertação de Israel e a celebração de Eude. Após o assassinato de Eglon, Eude lidera os israelitas contra os moabitas, alcançando uma vitória significativa e proporcionando à nação 80 anos de paz. A liderança de Eude e sua vitória sobre os opressores moabitas são celebradas, e ele é reconhecido como um herói libertador. A significância teológica da história de Eude. A história de Eude ressalta que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de suas peculiaridades ou características físicas, para cumprir seus propósitos. Eude, com sua diferença notável, é um lembrete de que Deus não vê as pessoas como o mundo vê. O que pode ser considerado uma desvantagem ou fraqueza aos olhos humanos, nas mãos de Deus, pode ser transformado em força e vantagem. Capítulo 3. A execução da missão. Eliminando o rei Eglon. O contexto de opressão sob Eglon. Antes de mergulhar nos detalhes da missão de Eude, é vital entender o ambiente de opressão em que Israel se encontrava. Eglon, o rei de Moabe, havia subjugado Israel e o povo estava sob sua opressão por 18 anos, Juízes 3, 14. Esta servidão serviu como uma consequência da infidelidade de Israel e seu afastamento dos mandamentos de Deus. A comissão divina. Em meio à angústia de Israel, Eude, filho de Gera, benjamita, é escolhido para ser um instrumento da libertação divina. Embora a Bíblia não mencione explicitamente que Eude foi divinamente instruído a assassinar Eglon, sua ação subsequente e a libertação que ela traz à nação de Israel indicam uma orientação divina. 3. O presente para Eglon. Eude é encarregado de entregar um tributo a Eglon. Esta responsabilidade dá-lhe uma oportunidade única de aproximar-se do rei. Como mencionado em Juízes 3, 15, Eude prepara uma espada afiada de 2 gumes e a esconde sob suas vestes na coxa direita, antecipando sua oportunidade. 4. A astúcia e oportunidade de Eude. Após entregar o tributo, Eude envia a caravana israelita de volta, mas ele próprio retorna, alegando ter uma mensagem secreta para o rei. Eglon, talvez curioso ou esperando uma mensagem divina, permite que Eude se aproxime. E disse: tenho uma mensagem de Deus para ti. E ele se levantou do trono. Então Eude estendeu a mão esquerda, tirou a espada da coxa direita e a cravou no ventre dele. Juízes 3, 20 e 21. 5. A fuga estratégica de Eude. Após o assassinato, Eude mostra prudência e planejamento. Ele tranca as portas do quarto do rei e escapa. A demora dos servos de Eglon em descobrir o corpo do rei permite que Eude ganhe tempo para retornar às montanhas de Efraim e convocar os israelitas para a batalha. Juízes 3, 26 e 27. 6. Implicações teológicas e lições. A ação de Eude não é meramente uma ação militar ou política, ela possui implicações teológicas profundas. A vitória de Eude sobre Eglon e, subsequentemente, sobre os moabitas, é atribuída à mão de Deus, indicando que quando Israel se arrepende e clama por ajuda, Deus se levanta em sua defesa. O relato destaca que a terra descansou 80 anos, Juízes 3, 30, após o feito de Eude, mostrando que as ações em alinhamento com a vontade divina trazem paz e prosperidade. Capítulo 4. As consequências imediatas e o impacto na história de Israel. Libertação imediata de Israel. A eliminação de Eglon resultou em uma mudança significativa no poder regional. Com a morte de Eglon, os israelitas foram capazes de se levantar contra os moabitas, que até então os oprimiam.
Conforme registrado em Juízes 3, versículo 28, sob a liderança de Eude, os filhos de Israel desceram contra os moabitas, e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, não permitindo que ninguém passasse. A consequência disso foi que Israel derrotou os moabitas naquela batalha, matando cerca de 10.000 homens. Período prolongado de paz. Depois dessa vitória decisiva, o registro bíblico em Juízes 3, versículo 30, enfatiza que a terra descansou 80 anos. Este é um dos períodos mais longos de paz que Israel experimentou durante o tempo dos juízes. Essa paz não foi apenas a ausência de guerra, mas também uma indicação do favor e bênção de Deus sobre a nação, como resultado da obediência e fidelidade renovadas. O reforço da liderança divinamente ordenada. A narrativa de Eude demonstra claramente que, quando Deus escolhe e capacita alguém para a liderança, mesmo os obstáculos aparentemente insuperáveis podem ser superados. A ação bem-sucedida de Eude contra Eglon e o exército moabita reafirmou a ideia central no livro dos Juízes de que Deus intervém em favor de seu povo quando eles se arrependem e clamam por ele. Esta narrativa ajudou a solidificar a confiança das futuras gerações de Israel na provisão e proteção de Deus. Impacto teológico. O Deus que salva e restaura. A libertação sob Eude vai além da mera libertação política. Tem implicações teológicas profundas. Reitera a mensagem central do livro dos Juízes: Israel se desvia de Deus, enfrenta a opressão como consequência, clama a Deus em arrependimento e Deus levanta um libertador. A história de Eude demonstra o amor inabalável de Deus, sua justiça e, acima de tudo, sua misericórdia em restaurar aqueles que se voltam para ele. Consequências a longo prazo. Lições para gerações futuras. A narrativa de Eude serviu como uma lembrança para gerações futuras sobre a importância de permanecer fiel a Deus. Também forneceu um modelo de coragem, obediência e confiança em Deus em tempos de adversidade. Enquanto Israel lembrasse das ações de Eude e das bênçãos subsequentes que vieram de seguir a Deus, eles teriam um ponto de referência para buscar Deus em tempos de crise. Capítulo 5. Lições da história de Eude e a fidelidade de Deus. Deus usa pessoas improváveis. Eude, sendo canhoto, pode ter sido considerado uma escolha improvável para ser um libertador em sua cultura. No entanto, essa peculiaridade provou ser a chave para sua missão bem-sucedida, permitindo-lhe esconder a espada em um lugar inesperado e, assim, aproximar-se do rei Eglon. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que, aos olhos humanos, pareciam inadequadas ou improváveis, mas foram usadas poderosamente por Deus, como Moisés, Davi e Gideão. Este aspecto da história de Eude nos lembra que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Coríntios 1, versículo 27. A importância do arrependimento e da obediência. Antes do surgimento de Eude como juiz, os israelitas haviam se desviado de Deus e sofrido as consequências de sua desobediência. No entanto, quando clamaram ao Senhor, ele providenciou um libertador. Esta é uma recorrência no livro dos Juízes e enfatiza a misericórdia e a graça de Deus em resposta ao genuíno arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7, versículo 14. A fidelidade inabalável de Deus. A história de Eude é mais uma evidência da fidelidade de Deus para com seu povo, Israel. Mesmo quando eles se desviaram, Deus permaneceu fiel à sua aliança e ouviu seus clamores. A cada vez que Israel clamou, Deus respondeu, demonstrando sua constante misericórdia e amor. Esta fidelidade não é exclusiva do Antigo Testamento, permeia toda a Escritura, culminando no Novo Testamento com o sacrifício de Cristo. A necessidade de confiar plenamente em Deus. Eude, ao enfrentar o rei Eglon e os moabitas, não confiou em sua própria força ou estratégia, mas em Deus. Esta confiança profunda em Deus é uma lição para todos os crentes sobre a importância de depender dele em todas as circunstâncias. Como está escrito em Provérbios 3, versículos 5 e 6,
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A soberania e provisão de Deus. A história de Ehud reitera que Deus é soberano sobre as nações e os eventos da história. Ele pode facilmente levantar e depor reis, libertar uma nação oprimida e guiar o curso dos eventos de acordo com seus propósitos. Em todas as situações, ele sempre proverá uma saída para aqueles que nele confiam. Conclusão. Ao longo deste estudo, mergulhamos profundamente na intrigante história de Ehud, o juiz canhoto de Israel. Primeiro, vimos como Israel repetidamente entrou em ciclos de pecado, seguido de opressão e, posteriormente, clamou por salvação. Nesse cenário, Deus, em sua infinita misericórdia, sempre levantava juízes para libertar seu povo. Ehud, um juiz não convencional devido à sua destreza canhota, foi destacado. Ele não foi apenas escolhido por Deus apesar de ser canhoto, mas precisamente por essa característica única. Sua destreza foi usada estrategicamente para surpreender o rei Eglon de Moabe, culminando na libertação de Israel da opressão moabita. A execução desta missão e as consequências subsequentes para Israel demonstram um cuidado contínuo de Deus e sua capacidade de usar as particularidades individuais para realizar seus propósitos soberanos. Além disso, a história de Ehud é um testemunho da fidelidade inabalável de Deus, ensinando-nos a confiar em seu plano e nas maneiras incomuns pelas quais ele pode agir em nossas vidas. Se você se sentiu inspirado e enriquecido com este estudo sobre Ehud, não pare por aqui. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Nele, continuaremos a explorar outras histórias fascinantes e lições inestimáveis da Palavra de Deus. Mergulhe mais fundo, alimente sua alma e cresça em sua jornada espiritual. Até lá!